Seja bem-vindo ao programa Café com Direito, o programa que investe na sua cidadania, na construção da sua consciência como cidadão, na busca do seu direito. E o programa Café com Direito está aqui no Zarinha Centro de Cultura, num ambiente de letras, de conhecimento e cultura. E para conversarmos essa semana, justamente porque no programa passado nós falamos sobre o direito do consumidor, surgiu uma polêmica, uma necessidade de conhecer mais a questão da contratação, como andam os nossos contratos, quem anda protegendo. E nós escolhemos a dedo um profissional, um advogado que milita nessa área. E o nosso convidado dessa semana é o Dr. Ianco Cordeiro. Dr. Ianco, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito e saiba que a gente vai puxar o máximo que a gente puder dessa polêmica, porque as ações revisionais contratuais, ela traz muita polêmica, e é esse o motivo da sua vinda, e nós agradecemos a sua disponibilidade. Querida Sheila, é uma honra muito grande estar na TV Master e nesse espaço cultural de Zarinha, onde nós temos a certeza do fomento cultural, jurídico, antropológico, sociológico, filosófico, antropocêntrico, para a contribuição da sociedade moderna no crescimento das instituições. Eu, nessa oportunidade, tenho a honra de trazer para você essa notícia de 1º de fevereiro de 2011, no qual o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu presidente, o ministro César Peluso, na abertura do ano judiciário, com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, lançou as bases para a 3ª reforma do judiciário. Nós fizemos o 1º pacto republicano, o 2º pacto republicano, e agora nós estamos desenhando a 3ª reforma do Poder Judiciário. A necessidade da modernização do Poder Judiciário, agora ela é dotada de um comprometimento com a cidadania. Isso valendo todo o aspecto tecnológico, cibernético, todo o aspecto humanista, e a preocupação de aumentar o número de magistrados, as condições de moradia, de habitação, tudo vai ser levado em consideração. E essa resolução 75 do STJ já tem trazido a chamada antropologia jurídica para as causas. Muitos magistrados nesta república já estão ficando sensíveis à dor do mais fraco, àquele que precisa um socorro do Poder Judiciário. Mas, em contrapartida, nós tivemos uma preocupação muito grande. Essas ações revisionais contratuais no Brasil têm o preconismo do artigo 42 em diante do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal 8.078/90, e ainda a lei repressora dos crimes contra o consumidor, lei federal 8137/90. Pois bem, quando os bancos cotejaram que a República estava protegendo o consumidor, o Congresso Nacional foi alvejado por um ataque muito grande, de uma pressão, e este Congresso criou a chamada emenda número 43. E essa emenda que veio a chocar-se com a temática dos juros brasileiros, nós tínhamos a limitação republicana de juros de 1% ao mês e 12% ao ano. Uma economia sadia no planeta Terra, ela aplica uma taxa de juros mensal inferior a 1% ao mês. Mas no caso brasileiro, no qual os bancos brasileiros têm uma lucratividade de 600% ao ano, e aqui eu falo com muita liberdade, porque de banco eu fui office boy, servente, até gerente. Passei por essa seara também. E ela foi colega de Bradesco também e tudo mais. Então a gente viu que o Congresso Nacional, ele prejudicou a cidadania quando ele criou a emenda 43, dando liberdade para juros. Imaginem, senhores, que o artigo 192 ele foi revogado da Constituição Federal. Todo o Poder Judiciário da Paraíba, Bahia e outros estados estavam julgando na limitação de 1% ao mês e 12% ao ano. Então o Judiciário foi pego de surpresa. E os bancos começaram a tentar avançar nessa perspectiva. Deu a entender que então tudo fracassou. E aí o Supremo Tribunal Federal criou a súmula 565, houve uma ação direta de inconstitucionalidade acerca dessas questões. Também começou-se a ventilar que não havia mais a preocupação com a agiotagem republicana, e disse que não há mais agiotagem, porque o decreto 22626/33 já não tinha um receptáculo da Constituição Federal, já não tinha um acolhimento total da Constituição Federal, mas deslembraram-se todos que o nosso querido, o nosso grande mestre, um dos pais do Código Civil brasileiro, ao preconizar o seu nascimento, ele falou na sua redação, o artigo 884 e o 885, a vedação do enriquecimento sem causa. Então,
o professor Seabra, ele preconizava esse equilíbrio entre consumidor e fornecedor, quer seja multinacional, quer seja banco, quer seja qualquer empresa. O artigo 51 nulifica cláusula que desequilibra a relação contratual. O artigo 39 proíbe efetivamente práticas abusivas. E nós temos crescido tanto nessa matéria. A ministra Nancy Andridge, no STJ, ela tem primorosos acórdãos defensores do consumidor, até em matéria previdenciária. Mas, olha, só interrompendo, quando você vai citar o que anda acontecendo hoje nos nossos tribunais, vamos posicionar mesmo hoje. Como o nosso judiciário, ele está entendendo esses juros superiores a 1%, já que não se considera mais essa limitação. Qual é o juros considerável digno de uma relação contratual e qual é que passa a ser uma ofensa nessa relação, uma exploração entre poder econômico e consumidor, entre fornecedor e consumidor de crédito? A sua pergunta é fundamental e eu rogo a Deus que todos se apercebam da gravidade do caso. Já que a limitação de juros constitucionalmente já não existe mais, nasceu a súmula, que é razoável, numa economia de mercado, na qual se busca efetivamente estabilizar a economia mundial, e o planeta Terra tem visto isso, essas crises. Aí eu me lembro da súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda a capitalização de juros, mas a temática não é essa. Eu me lembro também que a súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça disse que a repetição do indébito, daquilo que foi cobrado a maior, não precisa nem de prova do erro do banco. Então, embora os juros não estejam mais limitados no patamar de 1 ao mês e 12 ao ano, a grande verdade é que o que violar, o que foi pactuado na hora da contratação, é ilegal. Então, a súmula que nasceu no STJ, e eu vou lhe dar o número dessa súmula, ela preconiza, acho que é a 482, eu tenho aqui, avançando aqui em nossas, pronto. Perdão, a súmula de número 381, ministro Fernando Gonçalves foi o pai dessa súmula em todos os seus acordos do STJ. Então se preconizou que hoje o magistrado brasileiro deverá apreciar o abuso dos juros praticado caso a caso. Nas nossas ações revisionais no estado da Paraíba, nós temos aplicado um suporte econômico. Nós trabalhamos agora com o doutor Jonas, o pastor Jonas, é um colega da Primeira Igreja Batista em João Pessoa, ele é economista, e ele produz laudos econômicos no qual nós provamos que os juros contratados, e eu fui vítima disso, o contrato de financiamento do meu carro foi estipulado uma taxa de juros, e eu assinei. Tem a questão dos juros efetivos. E eu tirei a xerox do espelho do contrato. Quando o carnê chegou, apresentou outra taxa de juros. Por quê? Porque o mercado financeiro é volátil, é como o éter, clorofórmio. Ele é muito volátil, ele é muito veloz. Então, eu pactuo uma taxa de juros numa hora. Quando fecho o expediente bancário, eu fui bancário, eu sei disso. A gente se conecta com a Bolsa de Valores, com o fluxo e contrafluxo de capital na Bolsa de Valores do planeta Terra, e inclusive Rio, São Paulo, Bovespa. E aí, o valor do mercado de capitais, o valor de juros, está atrelado à política econômica e à entrada de capitais especulativos na Bolsa de Valores. Então, o que acontece? Eu pactuo uma taxa de juros com o meu banco hoje, de tarde, assino o contrato hoje, ou assino o memorial em branco. No fechado expediente, com a oscilação volátil do mercado financeiro, essa taxa de juros é colocada a outra. Então, quando o consumidor recebe o carnê em casa e ele for fazer um exame de matéria de direito econômico, valendo-se... E às vezes nem sempre ele tem esse conhecimento, essa capacidade de fazê-lo. E você mencionou uma coisa interessante aí, assinar contrato em banco. Hoje em dia tem consumidor que ainda assina esses contratos sem esses campos todos preenchidos, doutor Ian? 99,9% dos consumidores brasileiros assinam. Agora, eu louvo a Deus porque o agravo 967005 no RESP 26399 do STJ, na relatoria do sábio ministro Luiz Felipe Salomão, da 4ª turma do STJ, reprimiu e disse o seguinte: agora o banco não pode mais exigir a assinatura de um devedor em contrato em branco. O banco ele tem que pegar a assinatura, mas o contrato não. Mas não há tempo. Os bancos dizem não há tempo hábil. Nós temos que imprimir isso, cibernetizando esse documento, e a assinatura deve ser pelo gerente ou pelo diretor. A assinatura ela é chancelada mecanicamente. Então o consumidor tem que sair com o contrato em branco. O superior está atento a essa situação. Superior Tribunal de Justiça. Já temos esse acórdão aqui. O ministro Massami Uieda, do STJ, também acabou de reprimir por acordos maravilhosos aquela temática de se levar a busca e apreensão sem se notificar do suposto débito, porque a verdade, meus senhores, meus queridos colegas, advogados, operadores dos direitos, cidadãos da Paraíba, a verdade é o seguinte, é que quando a taxa de juros não é aquela que eu pactuei, não é aquela que eu contratei, que se coloca outra taxa de juros, o reflexo é grave, é gravíssimo, porque nós verificamos que, às vezes, na metade do carnê do cidadão, o carro está pago. Então, parece-me que até que o cidadão está pagando 2 veículos,
Porque a taxa de juros, ela sendo alterada, e no leasing houve um fenômeno incrível, porque ele não coloca mais resíduo. O leasing, que é o arrendamento mercantil, que é um aluguel de carro, no final do contrato você tem que pagar a opção de compra. Não tem mais opção de compra. Eles diluíram em todas as prestações o custo operacional do aluguel e não há mais. Então a súmula 283 do STJ disse que não, apesar dessa manobra banqueira, não está desnaturado o leasing, o arrendamento mercantil. Contudo, a verdade é que cada vez mais o consumidor tem que buscar os seus direitos. A súmula 297 do STJ, ela avisa que o Código do Consumidor é aplicável à relação financeira, à relação consumerista financeira. E disseram que não. Houve um bombardeio no Supremo Tribunal Federal. E aqui eu me lembro do ministro Eros Grau e o ministro Joaquim Barbosa e outros ministros, quando lutaram porque os bancos diziam que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação de financiamento bancário. Mas aí existe o Banco Central que faz toda a responsabilidade ao Banco Central. Era a tese deles. Mas na ação direta de inconstitucionalidade 2591, o assunto foi completamente debelado e o Supremo Tribunal Federal repeliu a ADIM. E aí o Código de Defesa do Consumidor é sim aplicável à relação consumerista bancária. Mas não para limitar a questão dos juros. Não só bancária, previdenciária e securitária. Até os seguros privados, seguros de carro, seguro de vida, tudo, DPVAT também. A relação hoje econômico-financeira na qual você... Olha que súmula interessante, súmula 286 do STJ. A negociação de um débito bancário ou a confissão de um cidadão brasileiro não impede a possibilidade de discussão judicial sobre a eventual ilegalidade do contrato. Então, há uma súmula muito forte sobre isso. Aquela história que o banco dizia pacta sunt servanda do latim, todo acordo tem que ser cumprido, ela está relativizada pela teoria jurídica mundial, e para nós é a rebus sic stantibus, a teoria da imprevisão jurídica, na qual, quando eu cotejo que um banco altera o pacto que eu fiz, aí eu caio no Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678/92, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, artigo 1º, inciso 3º, Constituição Federal, na qual o cidadão tem a dignidade de ir ao judiciário clamar o socorro. E vejam bem, na súmula 30 é proibida a comissão de permanência e correção monetária não acumulável. Na súmula 296, os juros moratórios não são acumuláveis no período de permanência. E é mais interessante que colocam até taxa de abertura de crédito. Isso a gente até discutiu. Agora, doutor Ian, vamos bem especificamente nessa questão, por exemplo, dessas revisões, como o senhor mesmo falou. Certo. Já que nós temos toda uma legislação, não só o que está positivado em códigos, né, mas também as nossas súmulas, a jurisprudência, as decisões, né, aos próprios princípios constitucionais, que hoje em dia o direito ele não pode ficar exclusivamente o que está positivado. Graças a Deus a gente tem evoluído nesse campo, também de proteção a próprio, a gente fala dos direitos fundamentais do cidadão. E aqui está justamente em jogo essa questão. Por exemplo, eu percebo que no meu contrato há essa extorsão mesmo nos juros, ele é extorsivo. O judiciário, eu não posso ser afastado, o acesso à justiça, ela não deve ser negado, não é só o de peticionar, não, é o direito de chegar ao judiciário e ter uma decisão de mérito. Né? Então, nesse momento, o que é que eu posso reivindicar em um contrato que eu percebo que tem TAC, que é a taxa de abertura de crédito, que às vezes utilizam outro nome, a TEC, que é a taxa de emissão de carnê, e agora tem outro. Você ainda paga também o serviço por estar dentro daquele ambiente luxuoso que é uma concessionária, onde você paga para estar ali, o cafezinho que te serve, como se aquilo não fosse o risco do negócio ou própria obrigação da empresa. E não é barato, essas taxas chegam a ser 600, 800 reais, isso está incluindo no teu contrato. Onde está a legalidade em que se baseia essas empresas para poder cobrar isso? Tem as resoluções do Banco Central, mas onde ele está inserido, onde eles estão se fundamentando para fazer essa cobrança? Agora, você, telespectador, ouviu a pergunta, mas vai ter que aguardar o nosso intervalo para ouvir o doutor Ianco falar desse assunto e para saber se você que está aí com o seu carro financiado, que está com o seu contrato em mãos, também não está pagando juros extorsivos ao mercado de capital. Aguarde só um momento que a gente já retorna com o programa Café com Direito, diretamente aqui do Zarinha Centro de Cultura. Já retornamos com o programa Café com Direito.
Estamos no Zarinha Centro de Cultura e você está assistindo ao programa Café com Direito. E a gente está aqui na presença do Dr. Ianco Cordeiro, falando sobre as ações revisionais em relação à compra de veículo e também de financiamento de empréstimo consignado e empréstimos diretamente pessoais. E a polêmica aqui que a gente fez a pergunta no bloco anterior foi exatamente: até quando, eu analisando o meu contrato, eu posso dizer que aquele juros estabelecido ali, ele é nocivo a uma relação de consumo, até que ponto ele é exorbitante, né? Até que ponto eu posso questionar. Eu analisando o meu contrato, verificando que tem essas taxas abusivas, qual o remédio, doutor Ianco? De que forma eu vou chegar ao judiciário para pedir a tutela desse meu direito, dessa revisão? Bom, veja bem, doutora Sheila, eu recordo e faço repetir as lições do mestre Miguel Reale, um dos pais do Código Civil Brasileiro, quando ele preconiza no artigo 422, uma mentoria intelectual maravilhosa dele, quando ele diz que o Código Brasileiro vai servir, o de 2002, a 10.406/02, preconiza que o Código Civil Brasileiro agora regerá as relações contratuais através da sociabilidade, operabilidade, a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual. O 478 veda e causa resolução de um contrato que fica extremamente oneroso para uma das partes. E eu estou falando nada mais, nada menos do que um princípio republicano. Constituição Federal, artigo 170, que preconiza no seu inciso 5º que a República Federativa do Brasil, ela tem como princípio não só a valorização do trabalho humano, a cidadania, a existência digna, os ditames de uma justiça social, mas sobretudo da defesa da propriedade privada, da função social da propriedade, não da função anacrônica, torpe, vil, cruel, anatocista, estelionatária, e também a defesa do consumidor. É princípio republicano, artigo 5º, inciso 32, e artigo de número 170, inciso número 5º. Pois bem, então nós temos esse instrumento, é a ação revisional contratual, que o Tribunal da Paraíba está de parabéns. Como está essa jurisprudência aqui no nosso tribunal? Chega a um juros, os juros está chegando a quanto e quanto você ainda consegue numa revisão? Qual o retorno que... Nós temos duas situações diferentes. Aquela, o preconismo do garroteamento dos juros, constitucional de 12 ao ano, que era então o julgamento, mas uma nova mudança de pensamento agora, uma nova perspectiva de onde está a ilegalidade do contrato. Provarmos que o juros que foi pactuado não foi aquele cumprido. Súmula vinculante número 1 do Supremo Tribunal Federal determina que na relação deverá ser considerado efetivamente ponderações de vontade das partes. É uma súmula vinculante que ela norteia esse princípio de equilíbrio da vontade, né? E a súmula 39 do nosso querido egrégio Tribunal Paraibano, a súmula 39, ela diz que é ilegítima a inserção do nome de um devedor inadimplente nos cadastros de órgão de proteção de crédito enquanto tramita uma ação em que se discute a existência de uma dívida ou a amplitude do débito. Então, o remédio jurídico é uma ação revisional contratual cumulada com pugnas compensatórias de crédito. Se eu paguei a mais, eu tenho o direito de compensar com o saldo devedor suposto. Se eu paguei a mais, eu tenho o direito de receber o indébito daquilo que eu paguei a mais. Lei 8177/91, 8137/90, artigo 884, 885, artigo 42 do CDC. E tem mais. Eu também estou acumulando com danos. Eu poderia, e a questão aí para não constar do nome nos cadastros negativos, eu teria que fazer um depósito judicial, requerer uma liminar para fazer um depósito em juízo do valor que os cálculos indicam que é o correto, é o justo? Veja bem, como nós somos advogados, possamos até ter toda a base econômica e qualquer absorção de conhecimento de doutorado na matéria, possa ser o que for, o juiz ele tem muita cautela. Então, diante de um laudo de direito econômico, olha que nós trabalhamos com economistas do Banco Central e do BNDES, economistas aposentados, né? Eles fazem laudos espetaculares, eles indicam aonde o banco errou e como o consumidor está sofrendo. Mas o juiz toma uma cautela, ele não concede liminar para sustar o pagamento e o que ele no máximo ordena é que seja consignada a parcela do carnê até decisão de mérito daquela causa. O que não impede de que você receba ao final toda a matéria, ou compensando o resto do carnê que falta, na metade do carnê, por exemplo, ou então você ser indenizado. Eu peço hoje a indenização econômica, indenização de ordem moral, porque houve completamento ilícito, faltou a boa-fé contratual 422, né? Lesionou-se o consumidor. O princípio da boa-fé objetiva na resolução 75 do CNJ, na linha de pensamento do novo judiciário brasileiro, o consumidor foi enganado. A boa-fé foi lançada ao lixo.
Foi enganado completamente. Então, hoje, quando nós entramos com a ação revisional, mesmo que o juiz não dê uma liminar imediatamente, suspendendo o valor da parcela, mesmo que ele não dê uma liminar, ordenando que você consigne em juízo aquilo que você reputa por incontroverso, baseado no laudo de direito econômico, porque veja bem, vamos ser bem franco, 1 mais 1 é 2 na matemática financeira, não tem diferença. Então estamos aqui com um economista, ele faz um laudo e ele aponta a irregularidade do financiamento. Não há discussão. No direito ele tem exegese, hermenêutica própria, filosofias para todas as correntes dogmáticas mundiais, mas a matéria matemática financeira não. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então o laudo de direito econômico que um economista, como nós temos 2 grandes economistas, eles preparam aquele laudo, ele flui tão somente do cotejo monetário, com HP, software, hardware, grande tecnologia para detectar aonde o banco errou. E o banco não admite isso. É incrível que as defesas, minha querida colega, meus amigos, as defesas do banco, elas se prendem ao Código Civil de 16. Ainda? Ainda. Eles usam o pacta sunt servanda e nós estamos no ano, século 21, 2002 é o Código, rebus sic stantibus, a menor onerosidade possível para o consumidor. O indúbio pró-consumidor, artigo 42, 43, 44 e tem mais. O Ministério Público tem força. Tenho visto ações civis públicas do STJ reprimindo os abusos de bancos contra o consumidor. Mas, efetivamente, nós temos, inclusive hoje, a preocupação de que quando nós entrarmos com a ação revisional, nós vamos acumular esse pedido baseado no novo Código Civil brasileiro, nessa possibilidade de compensação, ou seja, quem tem com o que me deve, não me paga nada. Então, se eu devo ao banco, mas o débito está errado, eu não estou em mora. Claro. Artigo 393. Eu não estou em mora, eu não estou devendo. Mesmo assim, eu peço, entre vários pedidos na ação revisional contratual, eu peço que, na sentença, o juiz ordene a compensação do que foi pago a mais, com o que supostamente se devia. Se o juiz não acolher a compensação imediata, ele condene na repetição dobrada do indébito do que se pagou a mais, sem prejuízo da imputação do dano moral que possa também ter nascido desse sofrimento, que tem gente que passa privações. Há clientes nossos que dizem, olha, ou eu pago as contas ou eu pago o carro. Ou eu faço a feira, ou eu mantenho o carro em dia. Até por conta do próprio medo, né, de ser tomado o veículo. Isso. Né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal. E até prisão, que graças a Deus hoje em dia já não tem mais. É verdade, por causa do Pacto de São José da Costa Rica. Exato, não existe mais decreto prisão por 608/92. nem muito menos agora por depositário infiel. Né? São evoluções do nosso direito que a gente deixa você, telespectador, aqui muito bem informado em relação a isso. Mas você ia me falar muito especificamente dessa jurisprudência aqui do Tribunal da Paraíba. Como tem sido essa jurisprudência? Mais a favor, de fato, do consumidor? Como é que tem sido? Eu louvo a Deus pelo pensamento dos desembargadores, inclusive do corregedor. A resolução que a Corte baixou foi de que, antes de se prender o carro, haja uma precaução do magistrado de verificar se não há tramitando ação revisional contratual. E até porque isso se harmoniza com o ministro Massami Uieda na STJ, porque diz o seguinte, antes de prender o carro, verifique se não tem revisional. Verifique se o banco efetivamente constituiu em mora o devedor, se ele notificou com o tabelião, porque agora, pela resolução, e a corregedoria aplicou muito bem isso, e harmonia com a STJ, para que você constitua alguém em mora nessa matéria, é necessário notificar-se com o tabelião, para que ele tenha ciência do que o banco acusa ele da mora, mas como ele não está em mora, porque o contrato está errado, o carnê está maximizado, os juros foram extorsivos, a operação foi fraudada, e eu, me perdoe a franqueza, eu considero o artigo 171, parágrafo 6º, estelionato, obter para si ou para outra em vantagem ilícita, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aqui eu peço perdão por ser tão franco, mas o compromisso da área jurídica brasileira é com a cidadania, é com o povo brasileiro. Nós temos o maior sistema financeiro do planeta Terra. A Índia, o Paquistão, Bombaim, Bangladesh, Japão, Turquia, Cazaquistão, nós temos um planeta todo, mas o único local no qual os bancos têm rentabilidade de 600% ao ano, e eu fui gerente de banco, quase ia ser diretor, eu quase ia ser advogado de banco em São Paulo, mas qual é o problema? Eu preferi trilhar o caminho da cidadania a favor do mais fraco, do mais sofrido. Então, a realidade, e o tribunal está de parabéns, por quê? Porque quando ele baixou a súmula 39, harmonizou-se com um provimento da corregedoria, que diz que, antes de examinar uma busca e apreensão, o magistrado certifique-se se houve notificação tabelionatária do suposto débito, que é indébito, e também verifique pelo setor de distribuição, por emissão de certidão, se efetivamente houve distribuição de ação revisional. E isso ajuda o consumidor demais, na preservação dos seus mais corretos direitos. Imaginem, senhores, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu morei, uma delegacia repressiva do consumidor, e ela funciona muito bem.
eu queria que aqui a Delegacia do Consumidor também ela adotasse a criminalização da conduta de bancos e fornecedores, autuasse em flagrante. Porque nós vamos ter o cadastro, das empresas que maltratam o consumidor, né? Eu acho que, aqui eu me lembro de grandes professores, o Joarlindo, do Ministério Público que nós tivemos, o professor Álvaro Gadelha, tantos professores, promotores maravilhosos, e eu sonho com a criminalização da conduta dos crimes contra o consumidor. Eu sonho com essa possibilidade, porque a Lei 8137/90, no seu inciso número 7, ele diz: induzir o consumidor ou o usuário a erro por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade de um bem ou de um serviço. Veja bem, nós temos lei repressora. Alguns filosofam dizendo, mas é a norma penal em branco, falta regulamentação. Não tem importância, a gente evolui. Nós temos o GECRIM, nós temos o Juizado Especial virtual com alta eficiência do Judiciário Paraibano. Então, nós criminalizamos as multinacionais, os bancos, dos bancos do planeta Terra. Nós temos aqui bancos europeus, espanhóis, japoneses. Investir aqui com esses juros. E digo até que sou cliente de banco, e dou muito bem com o meu banco e tudo mais, eles me respeitam, eu respeito eles, mas efetivamente é necessário lembrarmos essas lições básicas da proteção, que não é favor. Quando a República Federativa do Brasil... Uma relação justa, doutor Ianco, eu diria isso. Isso, muito bem. E o mais incrível é que nas ações revisionais, prestem bem atenção, minha querida colega, ilustre doutora Sheila aí, quem nos assiste agora, o artigo 372 do Código de Processo Civil preconiza que quando um banco for omisso em responder, em se defender acerca de um laudo de direito econômico, o direito dele fica prejudicado. O artigo 372 diz que presume-se que o silêncio do banco tem o laudo como verdadeiro. E muitos magistrados devem se aperceber desse detalhe, porque muitos laudos não foram repelidos com outro laudo de direito econômico. Por quê? Eu vos pergunto por quê. Porque nenhum banco usa um economista, Joemir Bertin, qualquer um pode trazer, para confrontar o laudo econômico com outro laudo econômico. Não é só na questão da teoria. Bate na questão da teoria, vai na tese, e essa que você falou mesmo, na relação contratual, colocando a lei entre as partes. Você firmou, você era maior, você leu o contrato e você assinou, então você é responsável pelo seu cumprimento. Né? Então fica, de fato, essa relação desigual. Agora, você menciona um fato interessante, que é a questão da força e da importância que é o nosso judiciário em relação a essas decisões, a essa jurisprudência. Muitas vezes ela deixa essa lacuna, essa necessidade de limitar. Porque quais são os juros que a gente pode considerar dignos, né? Qual é o razoável? Vamos pensar em razoável. Qual é um juros razoável no financiamento de um veículo? Quanto é que chega, de fato, essas taxas chegam até que ponto? Quantos por cento do veículo está sendo superfaturado quando você vai consumir? Se você fizer a soma, a multiplicação simples das suas parcelas, você verifica que você pagou quase o dobro do veículo. Né? E às vezes essa dilatação do prazo, 60, 70 meses, acaba sendo, de fato, contribuindo. Mas a gente tem um finalzinho de programa, doutor Ianco, e eu gostaria que o senhor, nesse finalzinho de programa, pudesse falar de maneira bem clara para o nosso telespectador qual é a melhor forma, o que ele pode fazer no momento em que ele vai fazer um contrato, ele vai fechar um contrato. Esse tipo de contrato agora de financiamento de veículo, de empréstimo ou então de renegociação de dívida com o próprio cartão de crédito. Qual é a melhor postura do consumidor nesse momento? O sistema financeiro norte-americano, e o Barack Hussein Obama, presidente da América, sofreu muito com isso há pouco. O sistema americano, quando ele financia um carro, você não tem juros. O carro é parcelado, o preço do veículo é parcelado. E você paga este veículo sem os juros. E o banco ainda lucra com isso. A General Motors, a Ford, Chrysler, todas as montadoras norte-americanas têm lucro normalmente. No Brasil nós temos não só os juros, mas o pagamento à dobra desses juros. É por isso que o Supremo Tribunal Federal baixou uma súmula. Súmula de número 341, que diz que é presumida a culpa do patrão ou do comitente pelo ato culposo do empregado do preposto. O banco pode ser responsabilizado na matéria objetiva agora. Súmula do STJ 37, são cumuláveis as indenizações por dano material ou moral oriundos do mesmo fato. Então, quando o consumidor fizer uma contratação, já que a gente não vive no sistema norte-americano, e o europeu balançou também, o sistema monetário europeu, o Banco Central da Grécia quebrou. Por quê? Porque a taxa de juros a nível mundial não é como a nossa. A nossa ela é tão lucrativa, ela é tão rentável, que nós temos um universo mega de banco. Então, o que é que o consumidor faz? Na hora que ele sentar numa mesa do banco, conversar com o seu gerente, de forma educada, por favor, fazer um contrato. Então, por favor, vamos preencher agora minha taxa de juros, assine comigo. Não, mas eu não posso assinar. Não, você é gerente, teoria da representatividade do STJ, assine, me dê uma cópia do contrato agora. Porque quando chegar o carnê pelo correio, aí você vai para o economista e ele vai confrontar se o que foi pago
efetivamente foi o que foi contratado, súmula vinculante número 1, né, do Supremo, naquela analogia em Bonaparte. Mas veja, então qual é os juros práticos, os juros mais humanistas? Eu ainda sonho com a República estabilizada. Quando nós tivemos o Plano Real, eu fui gerente de banco até o Plano Collor. Quando o Collor fechou os bancos e desindexou a economia, criando aquela tablita, deflator de tablita, divisor 2.750 e aquela limitação, ele enxugou o mercado financeiro. A base monetária se acabou no país. Então, veja, a nossa perspectiva é de sonharmos com juros de 1% ao mês, porque o banco ganha com isso. Agora não pode, nós estamos com a taxa de juros que eu contrato 1,20, 1,90, 1,10 e quando o carnê chega 1,73, 2,30, 2,15, 2,20. E isso é uma cultura latino-americana porque parece que o planeta Terra vai que é mole, vai que é bom, o Brasil é bom. Todos os bancos do Brasil é uma maravilha para o banco. Mas tem que ser maravilha também para o consumidor. E tem mais, não há instituição que dê 600%. Nem a Petrobras vai dar essa rentabilidade com as suas bases petrolíferas, nem as multinacionais que mineram no Brasil e no planeta Terra. Nada há 600% de lucro, mas no Brasil, os lucros de bancos chegam a 600% ao ano. E olha que tão incrível a coisa aqui, você paga pelo carnê, você paga por sentar, você paga pela corretora de veículos, a loja que agenciou o teu carnê, o teu financiamento, ela recebe uma comissão. A primeira parcela é embutida de tanto penduricário econômico, nocivo, criminoso quanto consumidor, que nós, que temos compromisso com a cidadania, e amamos o judiciário, e clamamos o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, tem feito um trabalho maravilhoso. Eu considero o Ministério Público uma força grande na República, como um quarto poder para ajudar o cidadão. É necessário que nós cheguemos a uma limitação, já que não tem mais emenda constitucional, que nós então aplicamos a 478 do Código Civil, que é a menor onerosidade possível, e que o judiciário reprime os abusos praticados e que, efetivamente, o que eu pactuar num balcão e numa mesa de um gerente de banco seja aquilo que eu vou encontrar no carnê. E muitas vezes tem que ser justo, até isso mesmo, doutor Ian, que se não for o judiciário, você tem que ter acesso ao judiciário. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa Café com Direito. Nós que fazemos o programa Café com Direito, doutor Ian, a gente agradece a sua participação. E extremamente prático, foi um programa mais prático para você que está aí, telespectador, nos assistindo, que a gente sabe que o número de financiamentos de veículo de fato triplicou, né? Então a gente tem que ficar atento justamente a essas cláusulas contratuais. E o programa Café com Direito fica por aqui e agradece, e nós fazemos os nossos agradecimentos a Mariane Mota, ao meu querido amigo Anselmo, que cuidou da maquiagem, e também ao Zarinha Centro de Cultura, a família Mussini e também, principalmente, a nossa amiga Selma Fashion, que veste a apresentadora desse programa. Nós agradecemos e nos aguardamos até a próxima semana com mais informação jurídica e, principalmente, elementos para você construir e exigir a sua cidadania. Até a próxima semana.